Eu sou o André Florencio, o Camilo já falou, né? Sou aqui da comunidade Canção Nova, membro da comunidade Canção Nova, um dos músicos aqui na comunidade. Já, graças a Deus, quase 20 anos aqui fazendo esse trabalho de evangelização. E é uma graça muito grande que eu acredito que todos nós que somos membros da Canção Nova sempre pensamos assim, né? Não merecíamos, mas Deus olhou para nós em sua infinita misericórdia e nos deu esta alegria, ao mesmo tempo esta responsabilidade de compartilhar com tantos o Evangelho, né? Então, obrigado pela sua atenção, obrigado porque você ama a Canção Nova. Quem ama a Canção Nova aí, levanta a mão. Quem veio pela primeira vez aqui? Que seja a primeira de muitas, amém? Já estou proclamando na sua vida aí. Quem já veio aqui mais de 10 vezes, levanta a mão. Ei, você é Canção Nova? Que bom, gente. Vamos aplaudir a Canção Nova, vamos aplaudir o Padre Jonas. Que alegria, viu? E nós estamos, hoje é feriado, né? E graças a Deus a providência divina preparou para o acampamento de músicos deste final de semana, que começa amanhã, 4 da tarde, um pré-acampamento, vamos dizer assim, que é a quinta-feira de adoração, onde nós tiramos o dia, como é normal na Canção Nova, para adorarmos a nosso Senhor, normal na igreja também, mas aqui na Canção Nova já é uma tradição também, né? Quantos e quantos anos temos a quinta-feira de adoração sem interromper nenhuma, graças a Deus, a não ser que seja uma quinta-feira santa, né, gente? Mas, se não, estamos aqui todas as quintas-feiras com a quinta-feira de adoração, e claro, a quinta-feira santa é de adoração por excelência também, e nós estamos aqui antecipando este acampamento de oração aos músicos, né? E qual é o tema da minha pregação hoje? Quem sabe aí? Como que vocês sabem disso, gente? Cadê? Ah, tá aqui, né? Beleza. Só para ficar engraçadinha a piadinha, mas foi sem graça, mas tudo bem. Gente, dá risada, pelo amor de Deus. Obrigado pela força, viu? Então, música e a oração. Quem gosta de música aí, levanta a mão. Eu acho que não existe um brasileiro na face da terra que não goste de música. Na verdade, todas as pessoas acabam em um momento ou outro, gostando mais ou gostando menos, sendo influenciadas, sendo tocadas, sendo impulsionadas pela música. Concorda comigo, sim ou não? E a música nos ajuda a rezar. Estou certo ou estou errado? Que bom que você concorda comigo, porque nós vamos conversar um pouco sobre isso, para que nós possamos sair daqui nesta tarde, músicos ou não, compreendendo que a música, ela não é neutra. Quando nós ouvimos uma canção, esta canção vai realizar algo em nós. Esta canção vai fazer algo em nós, tá? Então, este é o ponto chave da nossa pregação. Esta canção que nós ouvimos realizará algo em nós. Se é algo bom ou se é algo ruim, bom, nós vamos entender no contexto da pregação. Mas eu quero começar com você aí, abre a sua Bíblia lá em Apocalipse, último livro da Bíblia, no capítulo 14, versículo 1. Abre lá a sua Bíblia, Apocalipse 14, versículo 1. Quem achou diz amém. Quem achou diz amém. Oh, misericórdia, está aí, ó. Lá no último livro, gente, abre a Bíblia de trás para frente que dá certo, vai lá. Agora, quem não trouxe a Bíblia, diga assim: meu Jesus. Meu Deus. Não, meu Deus, eu estou falando com tanto de gente que disse meu Jesus. Diga comigo de novo: meu Jesus, me ajuda a criar vergonha na minha carinha e trazer a Bíblia da próxima vez. E eu acho que eu estou com um probleminha de bateria aqui, né? Eu acho que é aqui, ó. Deixa eu pedir uma força para a Lu aqui. Bom, vamos lá, abre sua Bíblia aí então. Apocalipse 14, de 1 a 5, vamos ler aqui. Eu vi ainda, o Cordeiro estava de pé, no monte Sião,
e perto dele 144 mil pessoas. Quantas pessoas? Que faziam escritos na fronte o nome dele, que traziam escritos na fronte o nome dele e o nome de seu pai. Ouvia, entretanto, um coro celeste, semelhante ao ruído de muitas águas e ao ribombar de um potente trovão. Esse coro que eu ouvia era ainda semelhante a músicos. Era semelhante a quê? Tocando as suas cítaras, cantavam como que um cântico novo diante do trono, diante dos 4 animais e dos anciãos. Ninguém podia aprender este canto, a não ser aqueles 144 mil que foram resgatados da terra. Palavras do Senhor. Ou seja, aqui, nesta visão de São João, nós temos a realidade celestial, a realidade daqueles que foram salvos, daqueles que foram resgatados, daqueles que foram libertos, que eram o número de e aqueles 144 mil que traziam escritos na fronte o nome dele e o nome do Pai. Ouvia um coro celeste semelhante ao ruído. E esse coro era semelhante a músicos tocando cítaras, que cantavam um cântico novo diante do trono. Nós começamos aqui dizendo o seguinte, que no final, pode vir aqui, Lu, por favor, obrigado, viu? Gente, essa é a Luciana Cita, vamos dar uma salva de palmas para ela, gente. No final, quando tudo acabar, quando não restar mais nada, quando Jesus já tiver resgatado, ainda teremos em nossos lábios uma canção. Ainda no céu, diante dele, poderemos cantar: Santo, glorioso Deus, os anjos te louvam para sempre, amém. Santo, Santo, glorioso Deus, os anjos te louvam para sempre, amém. Perceba que nós, se fizermos parte dos 144 mil, cantaremos diante dele. E lá não haverá mais futuro, nem haverá mais passado. Lá haverá só o presente. Lá estaremos diante dele, bendizendo o seu nome. Estaremos diante dele, enaltecendo a sua glória e reconhecendo que ele é o nosso Salvador e Libertador. Todas as coisas terão passado. Não haverá mais lágrimas, não haverá mais luto, não haverá mais dor. Mas uma coisa nos acompanhará, que é isso que você fez agora comigo. Santo, glorioso Deus, os anjos te louvam para sempre, amém. Santo, Santo, glorioso Deus, os anjos te louvam para sempre, amém. E ali ficará conosco a canção. Percebam que a música não acompanha só neste tempo, mas acompanha também no futuro. Imagina que diante do Senhor nós estaremos, e ali nós não cantaremos músicas mais que falará do nosso futuro. Nós não pediremos mais nada para Ele, mas nós cantaremos ali no presente. Glória, glória,
glória. Glória. Como que é que nós cantamos glória? Solta a voz, vai. Glória. Quero ouvir vocês. Glória. Fecha os teus olhos. Imagina essa cena. Canta, vai. Glória. Eu não sei se você já parou para imaginar, mas essa será a alegria que estará no nosso coração. E depois de ter passado tudo, o que nós traremos nos nossos lábios? Uma existirá lágrima? Existirá dor? Existirá saudade, tristeza, existirá o amor e a canção. Existirá o amor e a canção, e os nossos lábios irão proclamar uma canção nova. Os nossos lábios irão cantar uma canção nova, porque o que é a canção nova, senão a canção daqueles que foram salvos, restaurados, redimidos no sangue do Cordeiro, e ali estão, diante dele agora, não mais para pedir, não mais para suplicar, não mais para clamar, mas agora somente para louvar, adorar e bendizer a nosso Senhor, amém? Esse é o céu. E eu imagino que a gente vai cantar assim também. Não mais a Ele, mas eu acredito que cantaremos: a Ti a glória, a Ti o louvor, a Ti o domínio, pois Tu és o Senhor. Como nós cantaremos? Vai lá. A Ti, pois Tu és, a Ti a glória, vai. A Ti a Ti o domínio, a Ti o domínio, pois Tu és o Senhor. A Ti a glória, a Ti a glória, a Ti o louvor, a Ti o domínio. Ele é, pois Tu és. Aplauda nosso Senhor, aquele que é, que foi e sempre será. Mas presta atenção, você verificou que uma hora eu cantei, Ele é o Senhor, e não, pois Tu és o Senhor, porque nós vamos pela força do hábito. Pela força do hábito, muitas vezes nós cantamos, e não movidos por aquilo que nós de fato precisamos. No céu, com certeza, já não teremos mais essas influências, mas aqui ainda, nós precisamos meditar, e entender e compreender, que eu preciso fazer da minha canção hoje uma canção nova, para que amanhã eu possa cantar no céu uma canção nova. Porque Padre Jonas Abib mesmo dizia: acostumei-me a viver. Nós precisamos entrar num processo de nos acostumarmos a entoarmos um canto novo agora, para que no futuro, para que lá no Senhor, onde não haverá mais a influência do tempo, nós possamos entoar esta canção, porque já estávamos acostumados a bendizer o nome dEle, acostumados a louvar o nome dEle, acostumados a exaltar o nome dEle.
com a mesma ferramenta. E qual é essa ferramenta? Qual é a ferramenta? A música. Repete comigo. Que bom, meu irmão. Isso foi só uma introdução para você compreender que todos nós somos convidados a cantarmos uma canção nova. Todos nós. Não importa se você é músico ou se você não é, mas a música, ela vai permanecer. Entoaremos no céu, cantaremos no céu. Olha para quem está do seu lado e fala assim: você vai estar no coro que eu vou estar? Eu quero te ver lá, diga isso para essa pessoa. Percebam, meus irmãos, que a música, ela vem acompanhando, e agora eu quero fazer com que você compreenda que a música já está na história do homem há muito tempo. Há muito tempo. Dizem até que a criação já tem um certo quê musical, porque existia ali toda uma harmonia quando Deus foi criando. Existia a harmonia entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E nesta harmonia é que tudo foi sendo criado. Mas eu quero trazer para você aqui pontos muito concretos, onde a música fez parte da história da humanidade, da história do povo de Deus. A música nunca foi desassociada ao Senhor, à sua igreja, ao seu povo. Amém? Quem não dormiu ainda diz amém. Diz comigo: eu não vou dormir, em nome de Jesus. Ih, mas tem um povo que já está meio desanimado aí, né? Levanta o braço assim comigo, ó. Fala aí, estou na canção nova. Que bom. Gente, lá em Êxodos 15, versículo de 1 a 22, vai relatar o seguinte: o povo de Deus, ao atravessar o Mar Vermelho, o povo atravessou o Mar Vermelho, milagrosamente, você lembra da história, o mar se abriu e o povo atravessou o Mar Vermelho, e atravessando o Mar Vermelho, por este grande milagre, Moisés então entoou um canto. Moisés cantou em gratidão a Deus, cantou para bendizer a Deus. Ou seja, a música já estava ali com Moisés. O canto celebrando a vitória. Você já cantou quando você estava feliz? Sim ou não? Você não foi o único. Davi dançava diante do Senhor ao som de toda a casta de instrumentos de madeira, cítaras, liras e tímpanos, lá em 2 Samuel 6, versículo 5. Também a palavra de Deus diz que quando Davi tocava, o espírito de Saul saía, ia embora. Você já cantou para espantar o mal dentro de você, sim ou não? Você não foi o único. Teve mais gente que fez isso antes de você. Lá em 2 Crônicas 5, versículo 12, diz assim: tanto os levitas como os cantores, que estavam debaixo da direção de Asaf, os que estavam debaixo da direção de Emã e de Itidum, seus filhos e irmãos, revestidos de vestes de linho, tocavam símbolos, cítaras, harpas, posto de pé do lado oriental do altar, acompanhado de 120 sacerdotes que tocavam trombetas, quando neste momento todos formavam um concerto com as trombetas, as vozes, os símbolos, os outros instrumentos musicais, quando louvavam ao Senhor, dizendo: bendizei o Senhor, porque é bom e porque a sua misericórdia é eterna. E quando eles faziam isso, uma nuvem enchia a casa de Deus. Você já sentiu a presença de Deus através da canção? Sim ou não? Você não foi o único. Lá em Lucas, aqui eu estava no Antigo Testamento, agora eu vou para o Novo Testamento, lá em Lucas, capítulo 1. Esse aqui já é mais conhecido. Temos o cântico de
O cântico de quem? De Maria. Minha alma glorifica ao Senhor, meu espírito exulta em Deus, meu Salvador. E por aí vai. Maria também cantou. Ali, depois de saber que estava grávida de nosso Senhor, indo visitar Isabel, ela cantou. Um canto que nós repetimos hoje tantas e tantas vezes, mas foi ali a oração de Maria, através de canção. Lá em Efésios, aí a gente vai seguir mais para frente, já São Paulo escrevendo aos Efésios: recitai entre vós hinos, cânticos espirituais, salmodiai ao Senhor de todo o vosso coração, sempre dando graças a Deus, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, o apóstolo recomenda que nós utilizemos da canção para a nossa oração. A canção marcou a história do povo de Deus, a canção marcou a história da igreja de nosso Senhor, a canção marca a nossa história, e a canção estará conosco no céu, amém? Nem mesmo no tempo da perseguição, isso aqui é a igreja que diz, nem mesmo no tempo da perseguição, emudecia de todos a voz do canto da igreja. Nem mesmo quando os cristãos sofriam, tiravam da sua boca a canção. E com isso eu quero dizer para você que nós temos uma ferramenta muito poderosa para a nossa oração, que é a música. Que nós temos uma ferramenta muito poderosa para o nosso louvor, que é a música. Mas que muitas vezes nós deixamos de utilizar para a oração e por vezes utilizamos até para a maldição. Ao invés de nós investirmos na canção para orarmos, nós investimos na canção para nos afastarmos da oração. Isso é muito importante nós percebermos. Isso é um alerta para mim e para você. Porque não existe uma música que seja neutra e que não faça nada no nosso coração. Esse tipo de música não existe. Eu estou ouvindo uma musiquinha aqui só para dar uma relaxada. Ela está fazendo algo dentro de você. Eu estou ouvindo uma musiquinha aqui só para descontrair. Ela está gerando algo dentro de você. Não existe música neutra. A música é uma potente arma, que aí nós vamos utilizar para o bem ou não. Nós vamos aproveitar da bênção que ela traz ou não. Infelizmente, muitas pessoas, em nome da arte, em nome da liberdade artística, têm feito mau uso desta que a igreja olha com grande apreço, das artes, e a igreja se abre, ela é aberta, ela abraça todas as artes, porque a arte revela a beleza. E nesta beleza está Deus. A beleza revela Deus a nós. Quando nós olhamos algo que é belo, nós nos remetemos a Deus. Quando nós ouvimos algo que é belo, nos remetemos a Deus, querendo ou não. Mas em nome de uma certa liberdade artística, em nome de uma certa liberdade para fazer aquilo que eu quiser com a minha arte, do jeito que eu compreender, que eu entender, que eu sentir, infelizmente a música tem se enveredado por outras linhas, que ao invés de levar o homem ao seu fim último, qual é o fim último do homem? Quem sabe me dizer? Você estava aqui no começo da pregação, sim ou não? Você ouviu a hora que eu falei do céu, sim ou não? Você ouviu a hora que eu falei dos 144 mil, sim ou não? E o que
que esses 144 mil faziam? Cantavam para quem? Então o fim último do homem qual é? Cantar para Deus. André, mas eu não sei cantar, o problema é seu, vai aprender. O fim último do homem é estar diante do Senhor lavado, alvejado no sangue do Cordeiro. Este é o fim último do homem. É para lá que todos nós devemos ir, é para lá que a igreja quer nos conduzir. Mas artistas, conhecedores da ciência da música, têm justamente feito um trabalho, um desserviço, que nos coloca distantes do fim último de cada homem, que é contemplar a Deus. E quando a música se afasta desta realidade que ela tem por missão, que é nos levar para Deus, ela começa a causar um grande estrago na nossa vida, na nossa casa, na nossa família e no nosso coração. Porque nós necessitamos de um dia estarmos diante do Cordeiro, bendizendo e louvando o seu nome. Quem concorda comigo diz amém. Quem concorda mesmo diz amém bem forte. Que bom. Aplauda essa pessoa que está do seu lado aí, porque ela concordou. Não porque sou eu que estou falando, mas eu estou falando aqui aquilo que a igreja tem ensinado. Eu não estou falando aqui algo que eu acho que é, ou que deveria ser, mas eu estou dizendo aqui, baseado naquilo que a igreja nos traz. Então, nós precisamos percorrer este fim último, que é a nossa salvação. Mas hoje nós estamos sendo assaltados nesta arte que se chama música. Porque muitas vezes as canções que têm chegado até nós têm nos afastado do céu. E aí eu pergunto para você, que tipo de música você tem escutado? Que tipo de canção você tem ouvido? Se você pegar aí o seu celular, se você pegar o seu aplicativo de música, o que tem na sua playlist? Quais são os artistas que você tem consumido? Porque muitas das nossas canções hoje têm nos afastado do céu. Lá em Amós, no capítulo 5, versículo 23, para aqueles que pensam que toda música leva para Deus, para aqueles que pensam que toda música que traz um bom fluido, um bom sentimento, uma boa, sei lá o quê, que toda música, não, toda arte que sai do fundo do coração, não caiam nessa, toda arte que sai do fundo do coração é boa, não, se não te leva para Deus, pode não falar de Deus, mas se não te levar para Deus não é boa. E eu vou explicar melhor isso. Lá em Amós, no capítulo 5, versículo 23, diz o seguinte: aparta-te de mim, preste bem atenção, aparta-te de mim o ruído dos teus cânticos. Olha como o Senhor é duro aqui. Aparta-te de mim o ruído dos seus cantos, o barulho dos seus cantos. Não quero ouvir música das tuas harpas. Porventura, ó casa de Israel, ofereceste-me vós sacrifícios e oblações no deserto, onde estivestes 40 anos? Não, vós sim levastes o tabernáculo de Sacute, vosso rei Iquivã, vosso ídolo, as estrelas do vosso Deus Saturno, coisas que fizestes de vossas mãos. Ou seja, eles cantavam não para adorar o Senhor, mas cantavam para adorar outros deuses. E aqui eu quero perguntar para você,
André, mas eu não adoro outros deuses, eu só escuto uma musiquinha. Assim, o que tem nesta música? Esta música está te levando para Deus ou está te levando para a adoração de outros deuses? O que tem nesta canção? Esta canção te leva a contemplar a beleza de Deus na natureza, a beleza de Deus na pessoa, a beleza de Deus no sacramento, a beleza de Deus na família, a beleza de Deus naquilo que é bom que os homens fazem? Ou esta música tem te levado a uma idolatria do corpo? Esta música tem te levado a uma idolatria da outra pessoa? Esta música tem te levado a uma idolatria da natureza? Esta música tem te levado a uma liberdade sem limites, ilimitada? Porque se essa música tem tido essas características que eu coloquei agora para você, essa música, ela não é para Deus uma canção, mas um ruído. E esta música, digo para você, não é uma oração, porque ela tem te afastado do fim último, que é a salvação da tua alma. Amém? Qual é a música que você tem colocado lá para que as pessoas escutem na sua casa, nas festas? Porque tem músicas que você coloca, e gente, eu trago aqui estudos, não vou conseguir compartilhar tudo, claro, porque são muitas coisas, mas existem estudos científicos, de realidades que a música causa. Um estudo de 2014 diz que a música afeta a afetividade, o controle do impulso e a motivação. A música influencia os seus valores, a música influencia a sua alegria, a sua tristeza, a música influencia as atividades físicas que você faz, a música te acalma, a música te relaxa. Sim ou não? Que tipo de música você tem escutado? A música, as melodias, as letras influenciam a tua alma. As músicas imprimem na tua mente conceitos. As músicas que são repetidas muitas vezes são compreendidas por você. Você pode não concordar com aquilo que ela está dizendo, mas você ouvindo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, você começa a ter atitudes que estão condizentes com aquela letra. São estudos. A música convida você a visitar o passado. Sim ou não? Cadê os apaixonados aí? E aquela música que te faz recordar o seu primeiro amor? Mas tem aquela música que faz recordar aquele amor que foi um desastre também, não é verdade? A música não é neutra. Nós podemos usar a música para a oração, ou nós podemos usar a música para a perdição. É verdade ou não é? Quando eu falei aqui de recordar os namorados, os maridos, os desastres, o povo já começou a dar risada aí, né? Isso só confirma que eu tenho razão. Só confirma que eu estou falando a verdade. Nós conhecemos o estilo de música que a pessoa gosta pelo jeito que ela se veste, não é verdade? Sim ou não? Ô Elias, vem cá, Elias. Ô Elias, vem cá. Que tipo de música que o Elias gosta? Que tipo de música que ele gosta? Pronto, gente. Uma salva de palmas para o Elias, obrigado. Para você verificar que a música não é neutra. E você precisa entender isso. Porque quando você liga o rádio na sua casa, quando você põe para tocar o seu player de música lá, quando você liga o seu computador, sei lá de onde você tira a música, você começa a influenciar aquele ambiente. André, você está dizendo então que eu só posso ouvir música de Deus e da igreja? Não, eu estou dizendo que você precisa ser seletivo naquilo que você está escutando. Você precisa escolher os artistas que você escuta. Agora, se você passa a escutar e sofre para lá e sofre para cá, perde um namorado, vai escutar a música para se matar, você vai fazer o quê? Você vai se matar. A música está te jogando na fossa, você vai fazer o quê? Ai, não, mas é... E você começa a fazer disso um hábito.
Você começa a fazer disso um hábito, você começa a fazer disso um hábito, e daqui a pouco passam-se anos, e você está aí reclamando, por que não encontrou ninguém na tua vida? Nossa, André, mas você está sendo extremista. Estou sim, porque eu só tenho mais 20 minutos para falar para você. Se eu não for extremista agora, eu perco a minha oportunidade. E talvez você não escute mais isso. E talvez você saia daqui ainda acreditando que essas porcarias de música que estão sendo colocadas para nós comercializar, fazem bem para a nossa alma, mas não, elas nos tiram do fim último. Quantas criancinhas pequenas de 5, de 3, de 7, menininhas que estão com roupas curtíssimas, porque estão ouvindo esse ou aquele tipo de música, ou porque o pai deixa esse ou aquele tipo de música dentro da sua casa. Depois, quando ela tiver 15 anos, você quer que ela se vista como? Com saia da modéstia? Sendo que você alimentou isso, sendo que você colocou na musicalidade dela isso, sendo que você imprimiu no caráter dela isso. Nossa, André, mas eu não faço isso. Mas você põe música para ela ouvir. Você coloca essas músicas para ela ouvir. Cheguei numa festa uma vez, entrei na festa, estava lá o pessoal ouvindo a música, e aquela música não condizia com a minha fé. Eu olhei e falei, mas o que está acontecendo? Porque se não condiz com a minha fé, não pertence a mim. Porque eu canto aquilo que eu quero viver. E esse é um ponto importantíssimo da nossa música para que ela se torne a nossa oração. Cantar aquilo que eu não sou ainda, mas que eu quero viver. Cantar o que eu não sou ainda, mas o que eu quero viver, que eu seja santo, que eu seja santo, que eu seja santo, que eu seja santo, que eu seja santo. E eu começo a repetir isso, e eu começo a repetir isso, e eu começo a cantar isso, e eu começo a cantar isso, seja do Padre Jonas, ou seja de qualquer artista que for, mas eu começo a cantar e fazer disso uma oração. E a partir daí, eu vou assumindo as características daquilo que eu repito, que eu seja santo, que eu seja santo, que eu seja santo. Agora, imagine se eu cantar, que eu termine o meu casamento, que eu saia da minha casa, que eu deixe o meu esposo, a minha esposa, o meu namorado, a minha namorada, que eu largue, que eu vá embora, que eu queira ser feliz, eu preciso ser feliz, eu tenho que ser feliz a qualquer custo. Daqui a pouco você está buscando uma felicidade que está te afastando da felicidade eterna. E qual é a felicidade eterna? Quem estava aqui no começo da pregação, diga eu. Qual é a felicidade eterna? Cantarmos para o Senhor eternamente. A música, ela não é só um sentimento. Porque tem gente que vai na igreja, levanta a mão quem vai na igreja aí. Levanta a mão quem vai na missa aí. Não precisa levantar a mão agora, mas não precisa me responder. Quem já foi na missa e diz assim, nossa, a música estava tão ruim hoje, não senti nada, não precisa levantar a mão. E aí acha que Deus não fez porque você não sentiu nada. Sabe o que é isso? Nós estamos sendo enganados pelo inimigo de Deus, achando, fazendo com que nós, forçando a nós a acreditarmos que Deus só age quando eu sinto arrepio, Deus só age quando eu sinto meu coração bater forte, Deus só age quando alguma coisa acontece. Não, Deus age até agora, nesse momento que você está aí, quase dormindo, olhando para a minha cara. E Deus está agindo na tua vida, amém? Porque Deus independe dos sentimentos e das sensações para agir. Deus age. E quando nós estamos cantando aqui, e agora eu vou puxar a orelha de vocês. E nós chegamos aqui para cantar. Presta uma cadeira para mim, por favor, aqui, Camilo. Essa cadeira é sua. Aí a gente chega aqui, ó, assim, boa tarde, meus irmãos, Deus abençoe você. Aí você está aqui assim para mim, ó. E a gente fala, vamos ficar de pé. Aí você assim, ó. Você acha que a gente está fazendo aqui para animar você, para você ficar felizinho? Não. O que nós estamos fazendo aqui é justamente
criando aqui neste lugar um ambiente da presença do Senhor, para que você não chegue aqui carregado dos seus problemas, do seu cansaço, da sua viagem exaustiva, das realidades que você trouxe para cá, e você não chegue aqui simplesmente sentado aí e a sua cabeça fritando com as coisas que você precisa que Deus faça, e você não consegue absorver a palavra de Deus que precisa entrar. Então nós começamos a cantar aqui como uma lança enfincando no seu coração, e a hora que essa lança abre uma brecha no seu coração, pela música, Deus entra com a palavra e transforma a tua vida. Por isso que a gente fica pedindo para você aqui, fica de pé, bate palma, levanta o seu braço, para que você olhe para o seu lado e compreenda que nós somos uma comunidade que sofre nesta terra, mas que cantaremos aqui e cantaremos um dia no céu. Porque você que fica sentadinho aí, o que vai ser de você no céu, criatura? Quando lá só tiver canto, você vai ficar esperando a palestra? Você vai ficar esperando chegar a palestra lá? A palestra não vai vir. Quem estava aqui no começo da pregação? Quem estava aqui no começo da pregação? Como que vai ser no céu? Cantar diante do Senhor. Por isso a música, ela é oração. E se ela não for oração, por vezes, ela pode se tornar a tua maldição. Porque veja bem, diante da música que nós precisamos ter uma atitude ativa, e aqui eu uso a redundância do Padre Jonas, diante da música que nós precisamos levantar, erguer o braço e louvar a Deus, nós ficamos parados, sem ação. Mas diante da música mundana, que nós não precisamos fazer absolutamente nada, para que ela entre e faça um estrago na nossa casa, nós ficamos parados, inertes, e deixamos ela fazer o que ela quer. É preciso ter a atitude diante da canção, amém? É preciso ter uma ação, para que a sua canção se torne oração. Não fique dependente e acostumado com as sensações, com os sentimentos, com as lágrimas. Eu fui no grupo, eu fui na canção nova, eu nem chorei. Eu fui lá, eu nem chorei. Muito fraquinho, eu nem chorei. Mas eu vou no show do outro, lá eu chorei. Mas no show lá mundano você chora também. Chora ou não chora? Quem já se emocionou ouvindo uma música lá? Roberto Carlos, eu tenho tanto para te falar. Quer dizer que Deus estava agindo em você porque você chorou, criatura? Perceba que Deus não depende das sensações, dos sentimentos para agir na tua vida. E é claro que música boa emociona. Música boa emociona. Aqui o Roberto Carlos depois me dá um likezinho lá, que eu fiz uma moral para ele agora, né? Mas são tantas as músicas seculares que são boas. E por que você deixa entrar na sua casa só aquilo que não presta? São tantas músicas de Deus que são boas, e por que a gente não usa elas para rezar? Abra o teu coração, irmão, para que Deus possa agir, e reze. Sempre que você chegar num lugar, tiver uma música tocando, sobretudo na igreja, bendiga a Deus por isso, porque você sabe que um dia você cantará ao Senhor, e não será num futuro, será no agora, sempre, sempre, sempre. Vai ficando de pé. Diz a palavra de Deus, lá em Apocalipse ainda, que o canto que se cantava era impossível de ser apreendido. Perceba que ou
você transforma a tua música em oração hoje, ou quando chegar no céu, quando chegar na eternidade, talvez você não consiga cantar, porque você não se acostumou a cantar agora. Porque talvez você esteja desperdiçando os momentos de sofrimento, de dor, de tristeza para cantar. Talvez você esteja desperdiçando os seus momentos de música, mesmo das músicas cristãs, mesmo das músicas de Deus, para rezar. Não seja só fã de cantor católico. Nós que somos cantores católicos não precisamos de fãs. Estou certo ou estou errado? A gente não precisa de fã. E se tem algum cantor católico que está precisando de fã, meu irmão, desculpa, mas você está precisando de ajuda. Nós não precisamos. Nós precisamos é cantar e louvar a nosso Senhor. E quando nós cantamos uma canção, nós somos tentados, isso eu falo aqui com toda franqueza, tentados a achar que nossa canção só é boa quando você canta. E quando você não canta, nós somos tentados a nos frustrarmos. Estou certo ou estou errado? Mas isso é uma tentação. Porque quando a canção brota do nosso coração em forma de oração, ela já chegou ao coração de Deus. E vocês, sendo minha ou não sendo, usem dessas canções para louvar e bendizer a Deus. Porque é para isso que elas servem. Porque isso é um treinamento para a nossa vida no céu. O Padre Jonas hoje já está lá. Hoje ele já não precisa mais cantar, né? Uau, que veio muito aqui. Hoje ele não precisa cantar mais. Tudo te entreguei. Não, ele não precisa mais hoje. Já foi, já entregou. Já está lá com ele. Hoje ele não precisa mais cantar isso. O canto dele hoje é de adoração ao Rei dos Reis, aquele que é, que foi e sempre será. Levanta o teu braço, meu irmão. Diga comigo: eu quero, Senhor, acostumar o meu coração aos teus louvores, acostumar o meu coração a orar com a minha canção. Senhor, eu te peço. Senhor, eu te peço. Escuta o som da minha voz. Escuta o som da minha canção. Escuta o som da minha oração. E você que é desafinado para cantar, deixa o Espírito cantar em você agora. Solta a tua voz e deixa o Espírito cantar. Deixa. Empresta a tua voz ao Espírito que afina a nossa vida, que harmoniza as nossas vozes. Empresta a voz ao Espírito agora, porque um dia assim cantaremos um canto impossível de aprender por aqueles que não acostumaram o seu coração à oração. Um canto impossível de aprender, porque nós cantaremos o cântico novo, o cântico dos remidos. Esta é a canção nova que o Padre Jonas nos ensinou. Esta é a canção nova que o Padre Jonas foi nos formando a cantar um dia. O Padre Jonas foi nos ensinando, nota por nota, compasso por compasso. Padre Jonas foi nos corrigindo. Padre Jonas foi sendo nosso maestro. E hoje nós estamos aqui cantando esta canção nova, nos reunindo aqui próximos ao dia de Santa Cecília.
família, nos reunindo aqui, próximos a este acampamento de música, para cantarmos e entoarmos este canto da eternidade, esta canção nova que o Padre Jonas já hoje contempla, toda composta, com as suas várias partituras ali, e ele vai cantando, nota por nota, bendizendo a Deus, bendizendo a Deus, bendizendo a Deus, e nós continuamos aqui, louvando na igreja que vai aqui, que vai caminhando para um dia chegarmos ao céu. Bendito seja, Senhor, porque nos dá esta graça. Bendito seja, Senhor, porque nos ensina a canção nova hoje. Bendito seja, Senhor, porque nos alerta. Bendito seja, Senhor. Orianá, e cantamos: a Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele o domínio. Esta é a canção. Ele é o Senhor, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele é mais forte, a Ele a glória, vai, a Ele a glória, um dia no céu cantaremos, a Ele o louvor, a Ele o domínio. Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele o domínio. O ensaio, quero ouvir sua voz, a Ele vai, a Ele a... Como se você estivesse diante dele, no céu, vai. Ele é, canta. Fecha os teus olhos e imagina Ele agora na tua frente. Solta a tua voz e canta, irmão. É o nosso treinamento. Oremos com a nossa canção agora, porque um dia isso se tornará realidade e será para sempre. A Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele o domínio, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele o domínio, a Ele o domínio. Ele é. Fica com seu braço erguido. Eu vou pedir até para a TV cortar a gente assim, com nossos braços erguidos, para aqueles que estão nos acompanhando entenderem. Vem aqui a Elza, não vai cortar agora, não vai ter promoção de palco, mas só um pouquinho. Filma a gente assim, de braços erguidos. Vem adorar ao Senhor você também agora. Você que está na rádio, nós estamos aqui o rincão todo, cheio de braços erguidos, aguardando o nosso momento de um dia estarmos diante do Senhor, louvando e adorando o seu nome. E agora aplaude com alegria.